Bom, eu anotei aqui para a gente falar um pouco sobre como lidar com a procrastinação. Alguém, assim, se identifica com hábitos procrastinadores? Acha que procrastina durante o dia, durante a semana? Sente, já viveu, assim, situações de ter procrastinado e ter ficado num aperto por causa da procrastinação? Quero saber de vocês, para saber se vai fazer sentido o que eu vou dizer. Ó, eu muito, eu. Eu acho que a procrastinação é uma coisa que é do ser humano. Eu acho que é impossível zerar a procrastinação, mas eu acho que se a gente não lida com ela, ela pode atrapalhar bastante, né? É uma coisa que pode, enfim, nos fazer perder prazos, nos fazer perder o timing, sabe? Alguma coisa está para acontecer e a gente se atrapalhou toda com a questão da procrastinação. Então, primeiro assim, né? Que é uma procrastinação? Porque às vezes a procrastinação pode acontecer eu fazendo muita coisa. Ah, eu faço muita coisa durante o dia, mas eu tô procrastinando naquilo que seria o meu objetivo, né? E pra gente que trabalha em casa, que tem o ambiente de trabalho junto com o ambiente doméstico, a gente tem muito mais justificativas para procrastinar, né? Aquela procrastinação criativa, eu acho que é assim que chama, né? Prof, eu sempre fui procrastinadora, mas fora da curva. Há 2 semanas fui diagnosticada com TDAH. Agora vou trabalhar a raiz do problema e creio que vou diminuir muito a procrastinação na minha vida. Quando a gente se conhece, se entende, eu também estou passando por uma avaliação, não é de TDAH, mas eu vou esperar passar para depois explicar para vocês, se por acaso confirmar. E Mas assim, depois que a gente se entende, depois que a gente se conhece, a Evelyn também, né? A psicóloga da Evelyn encaminhou ela para fazer um teste neurológico, né? Para poder ver se é TDAH, se confirmar, né? A psicóloga fez a primeira avaliação, é, identificou características, mas ela vai fazer o teste aí, né? O teste neurológico para realmente ver se é. Mas aí o que tem solução para isso, né? O bom de identificar é que tu consegue tratar, né? Tu consegue criar uma rotina sabendo daquela condição, tu consegue respeitar as tuas diferenças. Então, eu procrastino muito pela tarde, então decidi mudar o horário de produzir. Com certeza, nós que trabalhamos em casa acumulamos mais tarefas. Não é que a gente acumula mais tarefas. Uma dona de casa que trabalha dentro da própria casa ou uma dona de casa que trabalha fora da própria casa, a quantidade de tarefas que elas têm são as mesmas, né? O problema é que essa pessoa que trabalha fora, ela tem uma barreira que é justamente sair de dentro de casa para exercer a atividade profissional dela. Essa barreira que, quando a gente trabalha em casa, é a gente mesmo que tem que colocar. Esse é o meu horário de trabalho. Toda a minha rotina doméstica vai ter que ficar dentro deste outro bloco de horários, que é o bloco de horário que a pessoa que trabalha fora, quando ela volta para casa, aí ela dá conta da casa. Não é que a gente tem mais coisa para fazer, é que a gente não coloca horários, a gente não estipula. E aí isso entra dentro da questão da procrastinação em relação ao nosso trabalho, né? É uma das coisas. Porque vamos supor, eu tenho um prazo, sei lá, eu quero montar meu portfólio. Então eu, né, tô estudando gestão de negócio, tô aprendendo coisas novas e agora eu, né, entendi que eu preciso montar um portfólio. Aí, exatamente.
E aí o que que acontece? Eu me encaro com uma situação nova. É diferente, é algo que vai mexer comigo no sentido de algo novo. E tudo que é novo bate um certo medinho, né? Ah, isso eu não dá conta, isso eu não consegui fazer. Então, esse medo daquilo que é novo é uma das maiores causas de fazer a gente procrastinar alguma coisa que a gente tem para fazer. A gente não ter certeza do resultado que vai alcançar com aquilo é uma das maiores causas, assim, da gente ficar procrastinando. E aí, deixa eu ver o que estão dando parabéns pra Flávia aqui. Ah, hoje é aniversário! Parabéns! Hoje é... Que dia é hoje? Ah, já não é... Já é aquariana. Escapou um pouquinho? Enfim, vamos continuar aqui na... E aí a gente se ocupa, a gente pode se ocupar o dia todo e no final do dia sentir que não fez nada. Por quê? Porque a gente... Ó, os guri aí, muito bons, os aniversariantes de janeiro. É muito bom, parabéns, gurias. Aí a gente pode ficar nessa, né? Ah, eu tenho que fazer meu portfólio, mas antes eu vou organizar meu ateliê. Aí tá, eu vou lá e organizo todo o meu ateliê. Aí, nossa, eu organizei o ateliê, agora eu preciso organizar toda a casa, porque eu não consigo trabalhar no espaço bagunçado. Aí eu vou lá e eu arrumo toda a casa, mas porque depois que eu terminar de arrumar a casa, eu vou sentar pra montar meu portfólio. Aí eu vou lá e arrumo toda a casa. Aí não, mas isso aqui tá precisando lavar, sei lá, uma coisa lá na área de serviço ou na área externa. Aí quando vê, passou o dia todo e a gente procrastinou aquela tarefa que a gente tinha que fazer. Aí ficou pronto. Hoje eu tô muito cansada, hoje já não vai mais dar tempo. Tive muita coisa pra fazer. Então vai ficar pra amanhã. Aí no outro dia vai ter que a gente inventa coisa assim, ó, de tudo que é lado. Hoje não vai dar pra fazer porque hoje eu já tô atrasada com uma outra encomenda que eu tinha que fazer. Não, mas eu tô cansada e eu preciso exercer um pouquinho da minha criatividade, então vou fazer uma peça nova aqui pra distrair a minha cabeça. E aí a gente vai empurrando coisas que a gente deveria fazer pelo nosso negócio, que aí quando veio passou um mês, né? Quando veio passou 2. E a gente ainda tá com aquelas coisas lá que a gente não conseguiu destrinchar, não conseguiu fazer. Sabendo que a gente tem que fazer aquilo. Mas a gente vai arrumando outras coisas e outras coisas e outras coisas. E aquilo vai ficando. E a gente procrastina coisas que são importantes. A gente não procrastina coisas triviais. O trivial a gente tira de letra, a gente para tudo que tá fazendo para ir lá fazer o trivial. Aquilo que não vai ser tão relevante, aquilo que não vai dar tanta diferença, aquilo que precisa ser refeito todos os dias. Então, a gente precisa estar atenta a isso, né? A gente precisa prestar atenção no nosso comportamento de por que a gente não tá conseguindo fazer as coisas que a gente precisa fazer. E ontem eu fiquei refletindo sobre procrastinação, porque eu sou uma pessoa procrastinadora. Então, se eu não parar de vez em quando para prestar atenção na minha procrastinação, é muito fácil eu empurrar as coisas para frente e achar outras coisas para fazer no lugar. Isso é uma coisa interessante mesmo. Desapegar para ter menos só o essencial. A casa da gente tem que nos atender. E essa foi uma das coisas que eu aprendi na minha experiência por ser procrastinadora. Então, quando eu entendi, eu tô trabalhando dentro da minha própria casa, só que eu não posso, eu tenho que evitar ao máximo essa procrastinação, porque eu preciso ter resultado todos os meses. Por quê? Porque eu preciso pagar minhas contas todos os meses, então não dá pra eu ficar deixando sempre pra depois. Foi uma das coisas que eu senti necessidade. Eu fui a estudar com as personal organizer, eu fui, tem uma série muito boa na Netflix da Mary Kondo, não sei como é que pronuncia certo, mas eu fui atrás disso, né?
de estralhar a casa, deixar a casa mais eficiente, mais rápida de ser arrumada e assim, respeitar meus blocos, né? Então, o horário que eu tinha para arrumar a casa, eu fazia tudo que eu podia naquele tempo. Eu sempre imaginava assim, às 9 horas eu tenho que estar trabalhando, que teve algumas épocas que eu não trabalhei de manhã, trabalhei só de tarde até o início da noite, mas conforme era, vamos supor que fosse às 2 da tarde ou às 9 horas da manhã, esse horário eu tenho que imaginar que eu estou fechando a porta da minha casa e saindo para trabalhar. O que ficou para fazer esse horário? Porque quando eu trabalhava fora, eu tinha horário do meu ônibus. Então, o que tinha ficado da minha casa para fazer, que eu não tinha conseguido dar conta até o horário de sair para pegar o ônibus, tinha que ser feito depois do trabalho. E aquilo ali ia ter que ficar esperando até eu chegar do trabalho para ser feito. Então, na minha cabeça, eu criei isso, sabe? Bom, eu consegui fazer isso, né? Eu dei aqui uma ajeitada no que eu pude, agora é meu horário de começar a trabalhar. E aí eu ficava só envolvida com as coisas do trabalho, depois do trabalho ia terminar o que tinha que terminar, ou sei lá, intervalo de almoço, depende de como foram os teus horários aí na tua rotina. Então isso foi uma coisa que ajudou, né? Eu imaginar que na hora de trabalhar, eu tinha que sair para trabalhar, né? Não tinha muito... eu precisava respeitar isso. Mas, claro que na minha situação, a minha renda era essencial, né? Se eu não tivesse renda, nós não pagava as contas. Então, não tinha muito, eu tinha que me comprometer com isso. Mas mesmo assim, mesmo respeitando o horário, tinha dias que se eu não prestasse atenção no que eu estava procrastinando, não colocasse atenção naquilo, o meu dia ia passar, eu ia fazer uma porção de coisas para justificar que eu estava trabalhando, mas eu não ia fazer o que era importante de ser feito, né, naquele dia, por exemplo. Então é muito fácil a gente ir empurrando o que é essencial para depois. Que aquilo que vai realmente fazer diferença, mas aquilo nos causa um desconforto por ser o desconhecido e por ser algo que a gente ainda não sabe que resultado vai dar daquilo, então a gente vai deixando para depois. E uma coisa que me ajudou muito, 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 eu até fiz anotação aqui porque eu estava pensando nisso, e me ajuda muito até hoje, porque eu acho que procrastinação não é uma coisa que a gente cure, acho que é da natureza humana. E eu acho que um pouco de procrastinação é até saudável, né? Mas um pouco, né? Não muito. O que me ajudou foi entender assim que quando eu realmente estava procrastinando, eu percebia que tinha uma coisa importante para fazer, mas eu ia deixando aquela coisa importante sempre para depois, eu prestava atenção. Não, só porque eu vou deixar isso aqui de novo para depois, eu já era para estar fazendo isso. E aí o que acontece? Eu comecei a lidar de uma forma diferente. Eu comecei a entender que tá tudo bem eu fazer isso devagar. E isso mudou completamente as coisas para mim. Tá tudo bem, isso aqui é uma coisa que eu preciso fazer, que talvez eu não dê conta de fazer tudo na mesma hora, mas eu vou ir fazendo isso aqui devagar, eu só não vou não fazer nada. Então eu me permito fazer as coisas devagar. E aí parece que eu consigo realizar um monte de coisas com o passar do tempo. Por quê? Porque a soma esses pequenos movimentos, no final eu consigo alcançar o resultado. Então eu me permito, né? Eu não me cobro assim, nossa, eu tenho que pegar isso aqui, tenho que fazer do início ao fim, porque senão... Porque assim, tem gente que ou faz tudo ou não faz nada. E aí qual é a chance de tu não fazer nada pra tudo? Muito grande. Porque as coisas, nem todas as coisas vai dar para serem feitas num único momento. Por exemplo, precificação do negócio, do ateliê. A gente está com uma turma nova aí e as gurias estão se deparando com esse período da precificação, né? Precificação. Aí parece que depois que eu tenho que resolver todo o meu negócio depois que eu enxerguei o negócio que acontece. Eu enxerguei porque a parte de finanças, ela nos faz enxergar o negócio que acontece por trás da produção das peças. E aquilo é tudo novo para mim.
E aquilo muitas vezes me assusta. E aí, eu, em vez de fazer a gestão daquilo que é, né, depois continuar aprendendo para que eu chegue num momento que eu tenho conhecimento suficiente de fazer a gestão daquilo que eu descobri através dos meus números, eu, eu quero resolver tudo na mesma hora. E aí, o que acontece? Não se resolve tudo na mesma hora. A gente primeiro toma consciência, depois a gente tem que ir mudando coisas. Porque no meio do caminho vai ter coisas que eu fazia que eu vou ter que deixar de fazer. Coisas que eu não fazia que eu vou ter que passar a fazer. E eu vou precisar de um tempo para ir fazendo isso. Aí parece assim que se eu não fizer tudo na mesma hora eu não vou dar conta de fazer, então eu nem vou tentar. E aí eu começo a achar todas as justificativas para dizer que eu não consigo fazer aquilo. Mas por quê? Porque eu não me dei esse tempo de ir fazendo as coisas devagar. Então, quando tem uma coisa que é importante e que eu percebo que eu tô deixando para depois, eu faço um pouquinho. Só que aquele um pouquinho já me coloca um passo na frente do que eu tava antes. E depois eu faço mais um pouquinho. E aí eu vou fazendo aos pouquinhos até que num determinado momento aquilo deixa de ser desconhecido para mim. Aquilo passa a ser uma tarefa que eu já tô familiarizada. E aí aquele pouquinho começa a ficar um pouquinho mais, até que fica um pocão, porque eu já me familiarizei com aquilo. Então quando as coisas elas não são difíceis para sempre. Tem um período daquilo que a gente descobre que é novo que vai parecer mais difícil. Mas conforme eu vou trazendo aquilo para minha rotina e me familiarizando com aquilo, aquilo começa a não ser mais tão difícil, porque eu começo a trazer aquilo para o meu campo, né, cerebral, e aquilo começa a fazer sentido, conforme eu vou me familiarizando. Porque assim, tem duas reações depois do susto. Ou a gente trava, ou a gente fica animada. Ah, eu tomei um susto de uma coisa que era desconhecida e a gestão de um negócio artesanal, num primeiro momento, ela pode assustar. Porque tu descobre realmente que tu tá fazendo um negócio, que o teu produto não é o teu negócio, que o teu produto é aquilo que tu vai comercializar a partir do teu negócio, é um produto que é feito de maneira artesanal. Mas a gestão do negócio, num primeiro momento, ela vai te assustar, ela vai te exigir mudanças. E aí, parece assim, né? Não, se eu não colocar tudo em ordem de uma vez só, eu tô sendo negligente, eu tô fracassando, eu tô não sei o quê. E aí vai criando essas barreiras, sabe? Quando, na verdade, é um processo. É um processo de amadurecimento de mim como pessoa. Eu tenho que fazer desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Eu tenho que amadurecer a gestão, né? A gestora de uma empresa que habita dentro de mim. Eu não vou conseguir ter sucesso na gestão de um negócio com a cabeça de quem está produzindo. Tem a parte técnica do negócio, tem a parte administrativa do negócio e tem a parte empreendedora do negócio, que é aquela que faz, né, a gente crescer. E de repente eu me percebo só na técnica, né? Tô só na parte técnica. E aí eu descubro que existem outras coisas que vão me tirar da minha zona de conforto para eu poder fazer. Só que nesse primeiro momento, se eu acho que é muita coisa, eu vou arrumar todas as formas mais criativas possíveis para dizer que eu não vou dar conta. Porque minha casa, eu preciso arrumar minha casa. Né? Porque os meus filhos. E assim, todos esses argumentos fazem sentido. Só que tem um monte de gente que também precisa arrumar casa, também precisa cuidar dos filhos, que está fazendo. Viu só? Então, uma coisa que na minha jornada pessoal, e não foi que eu fazia, eu faço até hoje, é me permitir ir devagar.
Bom, eu não tenho que dar conta tudo na mesma hora. Então eu vou fazendo aos pouquinhos. A reestruturação do Profissionalize Seu Ateliê. Ah, eu não tô aqui com o caderno de novo. Eu tô trabalhando na reestruturação do curso, só que é muito conteúdo. É bastante coisa. E eu tô trabalhando de um jeito que vai ficar mais. Vai criar um caminho de aplicação do conteúdo e tô, né, colocando nomes meus para cada etapa para que a gente consiga ter um entendimento melhor de cada etapa. Só que isso é uma coisa que se eu fosse parar para fazer numa semana, não ia dar conta. E aí poderia acontecer duas coisas. Meu Deus do céu, porque eu não consigo mesmo, porque ah, eu não dou conta, porque eu sou uma fracassada. Aquele sentimento que vem dentro, né? E aí, essa de produzir picado é horrível. Eu queria entender melhor esse contexto, porque a gente não produz tudo que a gente tem que produzir picado. Todos os dias a gente vai fazer um pouquinho. Pro resto da vida, se tu quiser ter o teu negócio pro resto da vida, né? Mas eu queria entender melhor o conceito, né? No sentido de ter que estar parando toda hora durante o dia. Isso é falta de organização da rotina, né? Tudo o que acontece é um sintoma. Tudo que vocês me falarem aqui de dificuldade que vocês tenham é um sintoma. Ele não é o problema, é o sintoma do problema. O problema é alguma coisa antes que não está sendo feita que manifesta naquele sintoma. Então, se eu estou fazendo as coisas tudo picado, é porque eu estou com a minha rotina diária desorganizada. Eu não fechei a minha janela de produção. Aí tu pode me dizer, ah, não, Carla, mas eu tenho filho pequeno e eu vou precisar parar. Beleza. Eu também precisava parar quando o Luca era pequenininho, porque quando eu montei o ateliê no final da gestação do Luca, então eu peguei todas as fases do Luca até hoje trabalhando em casa. Então, quando o Luca era bebezinho, eu tinha que parar. Quando o Luca estava desfraldando também, tinha que fazer muitas paradas. Então, assim, só que assim, eu sabia que aquela ali era a minha realidade. Então, mesmo parando, qual é o meu compromisso diário? O que eu preciso fazer? Talvez quando a gente está com um filho pequenininho que nos faça parar toda hora, seja o caso de ter uma meta. Em qualquer caso, tem que ter a meta diária de produção. Mas talvez essa meta diária não vá acontecer numa janela de produção contínua. Então, talvez eu vá me estender mais durante o dia, mas eu tenho que no final do dia ter batido a minha meta. É para isso que serve a gestão do negócio, né? Para a gente ter essa clareza do que precisa ser feito. Porque senão a gente. Se a gente não faz gestão do negócio, a gente não tem controle sobre o negócio. A procrastinação não vem por não ter encomendas. Pois é, o que se faz quando não se tem encomenda? Tem uma coisa para fazer quando não se tem encomendas dentro de uma gestão de um negócio, né? Olha, nesse tempo eu não tenho encomendas, eu vou trabalhar na construção do meu portfólio. E aí o portfólio, óbvio, tem que fazer sentido. Eu vou trabalhando e aí eu vou fazer peças à pronta entrega para fazer a ativação do cliente dentro do meu processo de vendas. Tem um monte de coisa para ser feita quando não tem encomendas. Eu só não posso ficar parada esperando que as encomendas apareçam do nada, senão eu não estou fazendo gestão de negócio. Então, tudo que eu falo aqui para vocês é justamente pensando que o nosso ateliê precisa de gestão para ele funcionar todo mês, para ele ter o resultado que a gente precisa. Porque o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que querem que o negócio dê certo, mas que não fazem a menor ideia de como fazer a gestão desse negócio, né? Então, o negócio não vai dar certo sem gestão, gurias. O que não pode ser gerenciado, né? O que não pode ser analisado, não tem um caminho de crescimento. E aí, essa questão da gente se permitir devagar ajuda, tá? Ajuda a não deixar passar muito tempo daquilo que é importante que a gente faça. Então vai fazendo um pouquinho, quando vê, passou o tempo
E, e a gente conseguiu, né? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Meta diária de produção é igual a meta mínima de faturamento? Se for aluna da mentoria ou do Profissionalize, a gente fala sobre isso lá dentro do curso, tá? Mas a gente pega a meta mínima, não, né? Meta mínima é o 0 a 0. Existe a meta mínima para que ela te dê um norte. Mas a gente sempre fala em meta do negócio, né? Aí eu anotei aqui que mudanças só darão frutos mediante os hábitos criados para isso. Quando a gente quer uma mudança, do jeito que eu tô fazendo, não tá bom. Podia ser melhor. Bom, tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Só que eu não vou conseguir alcançar essa mudança de uma coisa que eu acho que poderia ser melhor se eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que eu sempre fiz. Então, eu não blindo meu horário minha janela de produção. Não blindo, eu não crio uma estratégia de rotina que eu possa ficar dedicada ali. Mas eu quero bater meta de vendas. Se eu não bater meta de produção, eu vou vender o quê para bater meta de vendas? Né? Então, eu só queria saber como é que foi essa divulgação. É que assim, gente, tem um processo de vendas. Existe um processo, existe uma trama que a gente constrói para fazer essa divulgação. Às vezes a gente desiste muito rápido, né? Às vezes a gente quer. Às vezes uma peça pronta entrega, ela não vai ser vendida exatamente naquele momento, mas ela serve para fazer uma ativação de uma encomenda. Então, e as peças à pronta entrega tem todo um critério que a gente precisa, né? As peças à pronta entrega são as peças que a gente precisa se dedicar mais. São peças que tem que ter uma representatividade para que a pessoa compre por se sentir representada e não só pela necessidade daquele item. A peça pronta entrega tem que bater muito mais no emocional do que no racional da pessoa, para despertar o desejo. Mas aí a gente tem que tá dentro, falando tudo dentro de um processo. Nada do que vocês me falarem vai ser aleatório. Para tudo que vocês quiserem fazer, vai ter um caminho a ser percorrido. Quando a gente fica muito no aleatório, é claro que a gente não entende por que as coisas não acontecem, né? Mas quando a gente entende qual é o caminho para que cada coisa aconteça, a gente começa a trabalhar nessas causas, porque toda causa tem um efeito. Qual é o efeito que eu quero? Eu quero vender. Então, o que eu tenho que causar? Quais são as causas que eu tenho que promover antes para que o resultado seja aquilo que eu quero alcançar? Então, são vários pontos que a gente precisa ligar. São várias coisas que a gente precisa estar atenta. E que não é porque tem esses vários. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem vários pontos para um negócio artesanal dar certo. Que num primeiro momento, quando a gente tem o primeiro contato com isso, parece que é demais. Assusta. Nossa, eu tenho que mudar muita coisa. Então dá aquele impacto de, meu Deus do céu. Só que com o tempo a gente vai ajustando uma coisa, vai ajustando outra, vai ajustando outra. Não, no primeiro momento não vai ficar tudo maravilhoso já de cara, de início. A gente recém está começando a assimilar aquelas mudanças. Mas depois, né, conforme a gente vai amadurecendo mais dentro dessa gestão de negócio, e a gente se permite ir aos pouquinhos, porque eu posso passar um ano fazendo um pouquinho por semana, por dia, por mês, e lá no final do ano eu ter mudado um montão com a soma dessas pequenas ações diárias, ou eu posso deixar de lado para não me... Como é que fala assim quando a gente sai da zona de conforto, mas não era essa a expressão que eu queria usar. Então eu não quero, né? Eu não quero lidar com aquilo ali. Aí eu chego lá no final do ano
e às vezes eu tô no mesmo ponto ainda. Então é importante que, no primeiro momento, a gente respeite que, de repente, eu vou precisar fazer um pouquinho por dia, que, de repente, o meu ritmo vai ser esse. E as mudanças, elas só vão acontecer mediante hábitos criados para isso. Então, dependendo do ponto que eu quero alcançar, eu vou ter que promover uma mudança e que para essa mudança acontecer, eu começo na mudança de hábitos. Então, eu vou mudando pequenos hábitos que vão promover um movimento que vão me levar a esse ponto de mudança. Agora, a gente chegou aqui nesse ponto de mudança e vamos supor que o meu ponto de mudança seja estar vendendo 5 mil todos os meses no meu ateliê. Nossa, meu ateliê, agora eu acertei, eu aprendi a fazer gestão, eu coloquei tudo em ordem, tá tudo aqui redondinho. Cada coisa que me perguntam, eu sei explicar o porquê que eu tô fazendo aquilo daquele jeito, qual é meu objetivo com aquilo, o que eu tô analisando, eu sei explicar tudo. Eu tô com clareza, né, sobre o meu negócio. Como eu faço para manter isso? Eu vou precisar me manter trabalhando todos os dias naqueles novos hábitos, naquele novo jeito de fazer o meu negócio para que aquilo se mantenha. Porque se eu chegar lá e parar de fazer, eu vou perder os meus resultados. Eu vou perder os meus resultados. Então, eu vou promover uma mudança do meu estado atual para ter, né, um resultado diferente. Só que quando eu alcançar esse resultado, eu vou ter que manter. Eu vou ter que manter fazendo aquilo todos os dias para que aquele resultado possa ser uma constante. Então, se a gente não trabalha nos hábitos diários, é muito fácil a gente voltar para os hábitos antigos. Por quê? Porque a gente já é um lugar que a gente conhece. Pode ser que eu não tenha tanto resultado, mas é um lugar que eu conheço. É um lugar que é confortável para mim no sentido de eu não preciso lidar com nada novo. Eu posso ter meus problemas aqui onde eu estou, mas são problemas conhecidos. Eu já aprendi até a lidar com os meus problemas. Eu não soluciono eles, mas de tempos em tempos, quando eles ressurgem, eu já sei o que fazer. Então, apesar de a situação não estar boa, é uma situação de conforto. Por isso que chama zona de conforto. Porque é conhecida. Essa zona de conforto é uma zona conhecida, mesmo nos problemas, mesmo nas dificuldades, é um problema e é uma dificuldade com a qual eu já sei lidar. Mesmo que não seja solucionado, mas eu sei administrar aquele problema, né? Então, às vezes a gente está há anos que a gente não consegue vender direito, a gente não consegue ver a cor do dinheiro, a gente está trabalhando à noite, a gente está trabalhando final de semana. Cada final de semana que a gente trabalha, a gente está abrindo mão de estar com a nossa família, com momentos de qualidade, né? Eu trabalhei muitos finais de semana, mas tem uma diferença entre tu trabalhar um final de semana dentro de uma estratégia que tu sabe que aquilo ali tá te levando a algum lugar e que não vai ser para sempre, aquilo ali vai ser um período. E tu trabalhar finais de semana simplesmente porque tu não sabe o que tu tá fazendo. E aí tu não conseguiu dar conta da tua semana e aí tu precisou estender pro final de semana. Ó, bom dia, minha filha. Bonitinho. Bom dia. E aí tu precisou se estender no final de semana. E aí tu tá sempre naquela de não saber, de frustrada, cansada, sem ver resultado, sem ver cor do dinheiro, não sabe o que está acontecendo. E tem muita gente que fica um mês, depois o outro, vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, tá naquela situação de não ver a cor do dinheiro, mas se mantém porque gosta do que faz, mas sabe que alguma coisa não tá certo. Porque não é possível que um negócio artesanal não dê dinheiro. Não é para ser assim. Não é para ser assim, entende? É para a gente ter poder colher os frutos do nosso negócio, o fruto do nosso trabalho. Então a gente tem que ter uma dedicação ali direcionada. Aí eu escrevi, deixa eu ver. Aí a Simone até falou: primeira vez bati minha meta cheia, ó.
Isso que eu tava pensando, primeira vez que atingi minha meta cheia, vieram as perguntas do que fazer para manter esse ritmo. Então, eu chego num novo lugar agora, né? Bom, é possível, eu consegui, eu realizei, mas daqui pra frente, esse tem que ser o novo normal do meu negócio. Esse tem que ser o ritmo, esse tem que ser. Num primeiro momento, parece que é coisa demais, porque aquilo era completamente diferente do ritmo que eu vinha antes. Mas que conforme também a gente vai, né, entendendo melhor, e aí tem, enfim, os ciclos eles recomeçam, né? A gente anda na volta, mas a gente não anda em círculos. Se eu andasse num círculo e voltasse exatamente para o mesmo ponto de onde eu comecei, eu ainda estaria no lucro. Acontece que o andar em círculos é normalmente uma espiral. Ou eu estou andando em círculos com movimento ascendente, ou eu estou andando em círculos com movimento decrescente. Eu nem sei como é que vai para baixo. E para baixo todo santo ajuda, diz o ditado, né? É muito mais fácil a gente não performar do que a gente performar, né? A gente ter bons resultados, claro que exige muito mais da gente do que a gente não ter resultado nenhum. E aí também acontece isso, né? Ai, mas dá muito trabalho. Dá trabalho, gurias. Dá trabalho. Se a gente consegue ir durante o percurso ressignificando aquilo, é um trabalho bom. É um trabalho que tá. Porque assim, eu posso dizer, só que dá muito trabalho, que eu tô muito cansada, que tem muita coisa para fazer, que sou só eu para tudo, e eu posso criar esse bloco de energia da reclamação, mesmo tendo bons resultados, porque daí surgiu um monte de outras coisas que eu preciso fazer. Ou eu posso criar, né, todo um bloco de energia positivo, dizendo, sensacional, eu vou poder realizar os meus sonhos através do fruto do meu trabalho, olha que, sabe, eu tenho um negócio acontecendo, eu tô conseguindo construir meu capital de giro, eu tô comprando coisas que eram importantes, eu tô conseguindo ter autonomia financeira, né? As pessoas estão me reconhecendo agora como uma dona de negócio, né? Uma empresária. As pessoas estão respeitando o que eu faço, as pessoas já me enxergam com outros olhos. E é nítido isso, sabe? Em 2017, quando eu vim, né? Voltei, saí daquela. Separei, voltei, estava lá no olho do furacão, que eu digo, né? Na minha pior fase financeira, assim, porque foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E foi quando eu comecei a fazer vídeos para o meu ateliê, porque eu pensei, né? Bom, é isso que eu preciso fazer, então é isso que eu vou fazer. Eu comecei a fazer os vídeos para mostrar minhas peças, meus produtos. Eu aparecia e me apresentava como a dona né, a responsável pelo ateliê e apresentava os meus produtos. E foi muito nítido a diferença com que a percepção que as pessoas tinham do meu trabalho. Eu consegui sentir que havia um respeito muito maior por aquilo que eu fazia. Depois que eu comecei a ter essa postura de mostrar que eu estava ali, que eu era responsável por aquilo que eu estava fazendo, que eu ia, né, atender e tal. E aí eu falava lá algumas coisas. E eu comecei a perceber a diferença que era o tratamento das pessoas. Porque quando eu comecei a ter uma postura de dona do meu próprio negócio, as pessoas me enxergavam exatamente dessa forma como eu me apresentava. Porque é isso, gurias, as pessoas nos enxergam exatamente da forma como a gente se apresenta. E se a gente não tem ideia do que está fazendo, se a gente se sente perdida, se a gente não sabe aplicar um processo de venda, se a gente não sabe fazer uma negociação com o cliente, a gente não tem segurança para passar o nosso preço, né? O cliente percebe isso, as pessoas percebem isso, porque dessa forma, é com insegurança que eu estou me apresentando. E aí as pessoas nos percebem exatamente da forma como a gente se apresenta. Tem muito vídeo ainda, muito vídeo ainda lá no YouTube. Eita, qual é o tamanho do viés para colocar no sapatinho?
Ih, rapaz. Depende. O sapatinho que leva viés, tá falando da sandalinha? Eu uso o estreito na sandalinha, mas algumas alunas usam largo, então eu gosto mais do estreitinho por causa do acabamento. Ah, aqui ó, as crianças não desistem das coisas, temos que ser que nem elas. Elas caem, levantam e bora de novo. Pois é, a gente foi assim, a gente não levantou e saiu caminhando, né? A gente teve várias e várias tentativas. A gente caiu, a gente. Imagina se uma criança parasse de tentar caminhar no primeiro tombo. Não, eu tentei, eu já tentei, mas não deu certo. Então, caminhar não é pra mim. Imagina se uma criança parasse de tentar de andar de bicicleta no primeiro tombo. Olha, eu tentei, eu dei o meu melhor, eu juro que eu tentei, mas não deu certo, isso não é pra mim. Ah, meninas, tenho minha marca há 7 anos, porém gostaria de mudar. Gostaria de colocar Little, eu nem sei como fala. Little. Baby. Eu acho que já tem algo assim. Não sei, tu tem que fazer pesquisa no INPI para ver se já não tem registro, pesquisa no Insta para ver se já não tem perfil, pesquisa no Google para ver se já não tem domínio. É bom fazer essas pesquisas antes. Só que eu acho que esse nome, ou tu vai ter que estar todos os dias falando e falando, falando, porque a pessoa, quando ela não. Vai acontecer que nem aconteceu comigo. Little. Será que eu pronunciei certo? Não. Até a pessoa já não vai falar, entendeu? Porque a pessoa ela também não quer se colocar numa situação de constrangimento de estar falando errado. Então eu acho que assim, a marca para ela pegar mesmo, ela tem que ser um nome fluido, fácil. Eu acho que tem que ser, é a minha opinião, tá? Vai dar certo se tu colocar? Pode dar certo, porque tudo depende da maneira como tu vai trabalhar a tua comunicação, né? Mas eu acho que vai te dar muito mais trabalho. Ó, esses nomes já tem uso. É isso aí que tem que pesquisar, né? Ai, gente, tô misturando tudo aqui. Carla, vocês são jovens, pelo menos a maioria é. Eu mesma tenho preconceito comigo mesma. Eu achava que se eu aparecer, as pessoas também vão ter preconceito com a minha idade. Olha, eu não sei qual é o segmento que tu atua, mas tanto para coisa para casa, quanto para coisa de bebê. Gente do céu, imagina pegar uma pessoa experiente, né? De vida, experiência de vida, e tá ali me explicando coisas que de repente a minha mãe não teve tempo de me ensinar, porque a minha mãe estava trabalhando muito na época, e é verdade isso. A minha mãe trabalhava em 2 hospitais, então minha mãe fazia uma baita de uma correria e teve um monte de coisa que minha mãe não me ensinou. Eu não aprendi a cozinhar com a minha mãe, eu não aprendi a fazer bolo com a minha mãe, não aprendi a organizar uma casa, porque minha mãe trabalhava demais. E assim como a minha mãe, tem um monte de mães da geração, né, da minha mãe, que não teve esse tempo de ensinar um monte de coisa. E a gente tem que procurar na internet. Aí eu posso achar uma pessoa que também teve que aprender na internet, ou eu posso encontrar uma pessoa que está ali me ensinando da própria experiência. Então, assim, eu penso que quando eu tiver com mais idade, eu vou ter muito mais espaço para poder ensinar alguém a fazer alguma coisa. Então, sei lá, se eu trabalho com artigos para bebê, poxa vida, gente, quem é que não corre pra avó para saber alguma coisa de bebê, né? Então, se a pessoa tá ali falando, porque vendas é relacionamento. Então, se tu estiver falando de um produtinho de bebê e já se colocando ali, né, como aquela pessoa que passa orientações, muito mais fácil vender o teu produto. Se tá vendendo alguma coisa para casa e tá ali também como aquela pessoa que tá passando orientações, que tá ensinando alguma coisa, é muito mais fácil de vender o produto. Eu acho que a idade nesses casos só ajuda. Só ajuda. Não atrapalha em nada. Ah, é Little, viu como? Viu?
Eu até gosto escrito little do que não saber como falar. Nossa, pronuncia little baby. Comprei máquinas e não consigo fazer as peças com acabamento bom. Bom, acabamento é prática. Não tem. Eu tenho que fazer muitas vezes a mesma coisa para que eu tenha um acabamento bom. Claro, eu vou fazer aquelas coisas, cada tentativa vai ser o meu melhor, mas não tem como chegar num acabamento perfeito sem ter praticado muito. Então, um acabamento é prática, técnica e prática. Então, eu já estudei essa técnica por tempo suficiente. Já estudei. Então, agora eu preciso praticar. Não, eu nem estudei uma técnica para fazer um bom acabamento aqui. Bom, então eu vou primeiro atrás da técnica. Depois eu vou praticar aquela técnica até que seja um jeito que. Sou vó e trabalhei como babá por alguns anos. Olha aí, ó. Dentro do segmento infantil, eu teria muito argumento, né? De conteúdo. Tem pessoas que quando vêm buscar as encomendas, porque não mostro muito meu rosto, tenho vergonha. As pessoas falam: Nossa, achei que você era mais velha. Acho que a idade não manda em nada, o que vale é o trabalho, é o que eu acho. Gurias, todos os nomes precisam verificar se já não estão em uso. Se tiver registro, vocês não podem usar. Essa é uma parte importante, né? Eu acho que assim, ó, vale a pena fazer muitas pesquisas. Eu acho que esse Littler, que é o Little, Little. eu acho que já tem gente usando, pelo menos assim de ouvir, parece que já é familiar. É, tem que fazer pesquisa, gurias. E tem que fritar em cima do nome. Quando eu fui fazer a cultivar, eu fritei. Parece assim que eu ouvi falar cultivar, parece que já nasceu cultivar, né? Mas olha, eu fritei em cima, acho que foi umas 2 semanas fazendo muitas anotações de qual era o contexto, de qual era a ideia, de qual era o sentimento que eu queria passar com aquilo que eu estava fazendo, de onde, né, quais eram as minhas inspirações. Aí foi, até que eu. E cultivar, por exemplo, é um nome fácil, um nome que ninguém vai se atrapalhar de falar, um nome que tem um monte de significados por trás, né, que eu posso trabalhar esse significado de várias formas. E e aí tá, cheguei nesse nome cultivar, mas depois de, ó, fritar em cima. E assim, a gente. Eu recomendo que sejam, assim, nomes que peguem, sabe? Mais fácil na mente da pessoa. Prof, dia 30 finalmente começa meu curso de costura, já pesquisando as máquinas com um bom custo-benefício. Muito bom. Importante a gente estar arrumadinha para fazer a entrega, porque já me olharam de cima a baixo e perguntaram: Ah, é tu que faz? Ai, meu Deus. Tem isso também, né? Aí, gente, imagina, a gente quer tanto que nosso produto seja valorizado, a gente quer tanto ser percebida como um produto de excelência. E aí, de repente, quando a gente vai representar o nosso produto, a gente vai representar o nosso negócio, aquilo que a gente faz, qual é a leitura que a pessoa está fazendo? Porque assim, gente, o visual importa. Importa para os nossos produtos, importa para as nossas embalagens e importa para a gente. E eu não estou dizendo o visual que tu tem que ficar toda arrumada, a não ser que esse seja o teu estilo, tá? Mas a tua melhor versão. Eu tô aqui de camisetinha, um brinquinho pequenininho. Se eu tiver que falar com o cliente, eu estou alinhada do meu jeito, do meu estilo, para falar com isso. Agora, se eu tivesse com a camiseta com a gola toda esgaçada, né, cabelo amarrado assim, ainda assim, né, não tinha problema, mas dentro de um contexto, a gente precisa ver se assim, tá representando, tô representando. Fiz um uniforme para usar quando for fazer entregas ou postagens nos correios. Muito bom.
Já vi gente entregar de biquíni, saindo da piscina para entregar. Ah, que chiqueza! É, não é apropriado para uma postura profissional, né? Mas é chique. Até tem um ateliê chamado Pequenas Artes, mas infelizmente depois que saiu o meu registro, ela vai ter que trocar o nome dela, porque já entrei com registro e não tem nenhum. É, aí tu vai ter que notificar, né, a pessoa, olha, não, se for no mesmo segmento, né, aí vai ter que notificar a pessoa. E é isso. São detalhes, né? Detalhes extremamente importantes. Minha marca é maçã verde, já está em processo de registro. No final já. Ó, maçã verde, como é fácil, né? E a gente acaba associando. Imagina, faz uma etiquetinha com uma maçãzinha verde, não precisa ter mais nada. Já identifica a marca, né? A minha etiquetinha da Cultivar é só o Vzinho ali da mudinha. Não tem mais nada. Porque daí a gente começa a construir um universo para a marca, depois de decidir. O registro é pelo INPI, o registro da marca. Tu pode fazer direto no INPI. Eu não quis fazer direto porque eu não consigo, eu acho que eu ia perder os prazos, enfim. Porque o processo ele é demorado, tá? Tu entra com pedido de registro, se não tiver ninguém, né, usando aquela marca naquela categoria, tu inicia o processo. O início do processo, os primeiros 60 dias são só para ver se alguém vai aparecer contestando. Porque mesmo que não exista um registro, mas a pessoa provar que está usando há mais tempo, existe a possibilidade, o que também não é uma garantia, de que a pessoa possa te impedir de fazer o registro, mesmo ela não tendo registrado a marca ainda. Eu perdi o Profissão Artesã por causa disso. Teve uma outra pessoa que entrou com registro, só que eu usava mais tempo. Só que o que eu tinha para comprovar era, por exemplo, o canal no YouTube. Aí a gente vai lá no histórico e dá para ver a data, né, que tu fez a alteração do nome. O perfil no Insta, tudo isso, apesar de comprovar que eu usava mais tempo, não era uma comprovação muito sólida, como por exemplo, a emissão de uma nota fiscal, um e-mail corporativo. Então, se eu tivesse talvez essas provas mais sólidas de que a empresa realmente estava em funcionamento com aquele nome, provavelmente eu teria derrubado aquele processo de registro. Mas as minhas provas elas não foram fortes o suficiente para isso. Aí acabei perdendo, né? Mas aí passou, se passar pelos 60 dias ninguém contestar, aí é dado a entrada mesmo no processo em INPI, só que pode levar mais de ano. Mas se já está em andamento, quando alguém for tentar registrar, vai dizer que já existe um registro em andamento. Não, artesanato não tem essa categoria no INPI, tá? Tem, por exemplo, a Cultivar é registrada em 3 categorias. Enxoval, que é cama, mesa e banho. Então, cama, mesa e banho, a Cultivar está registrada. Então, mesmo que seja roupa de mesa aposta, querer botar o nome de Cultivar, eu já vi uma pessoa usando mesa aposta com o nome de Cultivar. Eu posso ir lá e dizer para ela que não tem autorização do uso, tá? Poderia, porque a minha marca está registrada como cama, mesa e banho. Porque não tem assim, enxoval de bebê. Não tem. É cama, mesa e banho. Porque daí entra todas a parte de lençol, né? Dos paninhos do enxoval. Toalha de banho, essas coisas. Então, mesmo que a pessoa use Cultivar como sei lá, coisa de lençol de cama de adulto ou roupa de mesa, não poderia, tá? Não pode. Eu posso entrar com... Eu posso notificar essa pessoa. Aí ela tá registrada em cama, mesa e banho, bolsas e acessórios e roupinhas, sapatinhos assim também, que é o vestuário, né? Então tu vai registrar por categorias. Independente se esse produto é feito
artesanal ou industrial. E é por isso que eu digo para vocês que a forma de produção do nosso produto não interfere na gestão do negócio como um negócio de fato. A diferença é que meu produto é artesanal, só isso. Agora, se eu pegar a cultivar e transformar ela numa confecção maior, vai continuar valendo tudo igual. Eu vou só mudar a forma de fazer o meu produto. Eu já vi também, Ju. Mas me dá uma dor no coração. Mas eu já vi. Mas não pode, não pode. Eu tenho registro para cama, mesa e banho. No meu caso, estou registrando e já tenho um nome registrado em outro segmento. Então, o meu está caminhando já para a espera final. Por isso que é separado por categoria, né? Sanou todas as minhas dúvidas. E aí, de registro de marca, eu já tô... Eu fiz 3 registros de marca. Então, eu tive experiências diferentes com cada um desses registros. Foram experiências diferentes. Olha aí. Pois é, gurias. Eu vi também cultivar na mesa posta. Fiquei assim, eu respirei fundo, eu disse, eu vou notificar, eu não vou notificar, não sei. Mas não poderia, né, usar. Pode ter problema, sim. Pode ser que construa tudo e de repente em algum momento eu precise fazer o uso e aí eu vou ter que notificar, entendeu? Porque o registro ele vale por 10 anos, né? É um custo alto? É razoável. O processo todo, do começo ao fim, vai te custar, por escritório, assim, né? Vai te custar. Deixa eu pensar, não me lembro. Entre 2.000 e 2.500 por aí. Costura tem que ter certificado do Inmetro? Não, pra gente não. Produto artesanal nesse caso, né? Só que a gente tem que ter alguns cuidados, né, gurias? Por exemplo, eu vou colocar muita coisa colada em produto para bebê. Não é bom. Você acha que é melhor colocar o nosso nome para evitar esses problemas? Não acho que faça diferença. Porque se alguém quiser registrar o meu nome como marca, eu perco o direito até de usar meu nome. Ai, não posso nem dar ideia, né? Mas eu já tenho a empresa, a minha empresa está cadastrada, minha razão social é o meu nome, né? Então ali eu tenho uma prova bem forte de que a empresa já existe. Registro de marca não precisa ter CNPJ, uma coisa não está ligada à outra. O INPI não pede o CNPJ. Tu pode registrar uma marca sem ter a empresa. A nossa paróquia aqui teve que trocar como se escreve o nome por causa de uma marca de pão. Edviges. Edviges. É assim que se lê. Olha aí, eu não sei ler as palavras difíceis. Tem que aprender com a Alice. Que foi o que aconteceu com os McDonald's, né? Lá nos Estados Unidos. Claro, essa história é antiga, mas o McDonald's era um sobrenome das pessoas que começaram a fazer os hambúrgueres daquela forma. Só que depois tem um filme que chama Sede de Poder, que o povo, ai, nossa, super recomenda aquele filme para quem quer empreender, e eu, assim, eu acho aquele filme péssimo. É exemplo do que não ser na vida, não seja aquela pessoa. Porque eles perderam o direito de usar o próprio nome. Então, aí depois eles, coitados, né? Não seja aquela pessoa que roubou o nome dos McDonald's. Enganadores! Roubou, né? Dentro de um processo empresarial. Mas eu acho que foi muita ganância, assim, foi muita... Não é sede de poder, é ganância por poder. Edvirdes, beleza.
O nome da santa dos endividados, olha aí. Então é isso, gurias. Começamos com um assunto e já terminamos. Fome de poder. Começamos com. É fome de poder, viu? Tô confusa, tô trocando. E eu vejo aquele filme sempre nas listas, o filme que todo empreendedor deve ver. E aí falam assim, nossa, que ele foi visionário, que ele foi não sei o quê. Pra mim ele foi um baita de um sacana, isso sim, pra não falar outras coisas, né? Eu acho que não se faz negócio daquele jeito. Eu acho que... Mas tem pessoas assim, né? Tem pessoas assim, mas eu não quero me inspirar numa pessoa assim. Eu vou buscar outras inspirações. É o exemplo do que não fazer, não é? Também acho. Então é isso, gurias. Ó, já se passamos aqui. Graças a Deus o Insta não tá derrubando mais, né? Acho que eles desistiram. Então é isso, tem uma excelente terça-feira, né? Façam o dia de vocês render, mas assim, façam o que precisa ser feito hoje. Saiba que aquilo que a gente precisa fazer tem uma porção de cada dia. Que a porção de hoje vocês consigam fazer aí, né? Fiquem em paz, porque assim, é muito ruim a gente ficar com aquele sentimento de estar deixando, né, as coisas para depois. E é isso. Então é isso, gurias. Um beijo e até mais.